profeta Isaías 49, versículos 14 e 15. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Vamos ler o 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu, como pastor, ouço, vez por outra, pessoas que se aproximam de mim e dizem assim: pastor, eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. Eu já tive pessoas que já chegaram a me dizer que não leem o Antigo Testamento porque se sentem mal. Se eu não leio o Antigo Testamento da Bíblia, porque eu me sinto mal. Eu só gosto de ler o Novo Testamento. Aqui em São Paulo, correu aqui na cidade de São Paulo uma heresia há algum tempo atrás, que ensinava que Jeová era Satanás, que Jeová era um ídolo, e que Deus, o Deus que nós servimos, não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Heresia. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: Deus é um Deus vingativo e mau? Seria Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder na nossa alma. Seria Deus um Deus sanguinário e arbitrário? E que Jesus, entre aspas, amansou no Novo Testamento? Ora, se nós tomarmos como base a afirmação de que Deus não muda, de que não há variação no caráter de Deus, eu e você podemos afirmar que não. O Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Aliás, o Deus do Novo Testamento é igual ao Deus que nós adoramos hoje, e que era igual ao Deus que Abraão adorou, e que será igual ao Deus que os meus netos e bisnetos e tataranetos, se Jesus não voltar antes, vão adorar. Ele é hoje exatamente como foi no passado, e continuará sendo por toda a eternidade exatamente como ele é hoje. Tiago diz na sua carta e na sua epístola universal que não há sombra de variação no caráter de Deus. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então o desafio que nós temos é como é que a gente encaixa a visão que nós temos de Deus do Antigo Testamento com a afirmação de que ele é um Deus de amor. Como é que eu afirmo que Deus é amor e coloco nesta afirmação de que Deus é amor a minha leitura e a minha compreensão da Bíblia? Então, das duas, uma: ou eu estou lendo a Bíblia errado, ou eu estou lendo a Bíblia errado, ou tudo não passa de uma grande confusão. Como a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, só me resta a opção de que, se eu não entendo Deus, é porque eu estou lendo errado. Então, um dos grandes problemas que nós temos na igreja evangélica hoje não é outra coisa senão nós não sabemos ler a Bíblia. Aliás, não é esse o problema. O problema é que a gente não lê a Bíblia. E Jesus disse isso. Jesus disse: vocês erram muito, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, quando a gente não lê, e quando a gente lê mal, é que nascem essas esquisitices. Porque quando a gente não lê, e quando lê mal. Um dos nossos exercícios é mostrar que, se a Bíblia diz que Deus é amor, que se a Bíblia diz que Deus ama,
Ele ama no Antigo Testamento exatamente da mesma maneira como ele ama no Novo Testamento. E que se ele ama, o amor de Deus precisa ser percebido por nós, porque se a gente não perceber o amor de Deus, nós vamos ter uma imagem de Deus esquisita, torta, distorcida, fora de foco, como a lente de uma câmera, ou como uma fotografia mal batida que fica fora de foco e você não consegue perceber, você não consegue ver. Para muitos, a nossa percepção de Deus está fora de foco. Então, para nós entendermos o amor de Deus, algumas coisas eu queria falar para vocês hoje, para afinar o foco, para melhor definir a nossa compreensão de quem Deus é. Primeiro, afetos e ternuras. Toda manifestação de afeto e toda manifestação de ternura não são construções humanas. Manifestação, tudo aquilo que a gente expõe e manifesta de afeto e de ternura, são dádivas de Deus. Eu vou explicar, não é complicado. Quando a gente manifesta ternura, quando a gente manifesta afeto, não é algo que a gente aprendeu, é algo que recebeu. Por quê? Quando uma mãe está amando o filho, isso não é um impulso genético. Quando uma mãe está amando o filho, isso não é um aprendizado cultural. O amor de uma mãe pelo seu filho é uma dádiva divina. Então veja, se não fosse essa dádiva divina, nós nos comportaríamos como os leões, que o macho come o filho. Nós nos comportaríamos como as abelhas nas colmeias, em que as defeituosas são eliminadas da colmeia, porque não são produtivas. Se nós não tivéssemos o amor de Deus derramado nos nossos corações, nós agiríamos pelas leis da seleção natural, sobrevivência do mais forte. Seleção natural. Como é que nós expressamos amor? Da onde é que vem ternura? Quem me ensinou a ser cuidadoso? Essa habilidade é uma dádiva divina. É Deus quem nos dá. Agora, se Deus nos dá essa dádiva, Ele próprio tem. Porque Deus não poderia dar uma coisa que Ele não tem. Deus não poderia dar uma coisa que Ele próprio não tem. Deus não poderia me habilitar a ser uma coisa que Ele não é. Como é que Deus me daria amor se Ele não tem amor? Como é que Ele geraria amor no coração de uma pessoa se Ele próprio não tem? Por isso é que os afetos e ternuras que nós vivemos no mundo são dádivas de Deus. Salmo 103, versículo 13, a Bíblia Sagrada diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque Ele sabe do que somos formados e lembra-se que nós somos pó. A Bíblia Sagrada diz que, por exemplo, quando uma mãe expressa amor e ternura pelos seus filhos, a expressão de amor de uma mãe pelos seus filhos é a encarnação, é a concretização do amor de Deus pelos seus filhos. Há um paralelo, há uma semelhança. É como se a mãe fosse uma projeção. É óbvio que é uma projeção imperfeita, mas é uma projeção. Então, todas as vezes que você vê uma mãe com um filho no braço, todas as vezes que você vê a expressão materna de amor, você está vendo o amor de Deus em atos. Deus é assim. É muito importante dizermos isso, porque a ternura de Deus na Bíblia é muitas vezes comparada à ternura de uma mãe. Só que os conteúdos da ternura de Deus são infinitamente maiores e infinitamente mais seguros.
Por isso aqui, no capítulo 49, versículos 14 a 16 do livro de Isaías, o profeta Isaías disse o quê? Sião disse. Sião refere-se a Israel, que é o lugar onde está o monte Sião. Sião disse, o Senhor me abandonou. Muitas vezes nós fizemos essa frase, Deus me desamparou. Muitas vezes nós temos essa sensação na alma, Deus me desamparou. Aí Deus diz assim, veja, agora façam a comparação, façam a ponte, façam o paralelo. Pode haver uma mãe que se esquece do seu bebê enquanto ele mama. Pode existir uma mãe que seja tão cruel que largue o seu filho que ama, ou não ter compaixão do filho que gerou. Essa é uma pergunta que Deus faz. E óbvio que essa pergunta é sim. Por mais absurdo que seja, sim. Aqui ou acolá, ouve-se a notícia de que um bebê foi encontrado numa lata de lixo. Aqui ou acolá, ouve-se que uma criança foi morta pela própria mãe. É raro, é esquisito, é esdrúxulo, é bizarro, é terrível, mas existe. E aí é onde Deus chega a dizer o seguinte, por mais bizarro, por mais cruel que esta cena possa gerar na nossa cabeça medo e inquietação, Deus diz assim, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. E mais à frente, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 13, diz que assim como uma mãe consola seu filho, também eu consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então, é possível sim que uma pessoa tenha uma visão de Deus que não concebe, não entende essa dimensão da ternura. Que Deus nos ama, mas o amor de Deus não é técnico. Isso é importante nos lembrar. Não é uma definição enciclopédica. O amor de Deus não é uma tese filosófica. O amor de Deus não é um tema da teologia sistemática. O amor de Deus é a concretização de atos de afeto e de ternura na direção dos seus filhos. E se nós formos observar o Antigo Testamento, ele está recheado, lotado de expressões em que Deus mostra para Israel que o relacionamento dele com Israel é um relacionamento de afeto e de ternura. Segundo, por que é que nós não entendemos o amor de Deus? E quando lemos a Bíblia a gente fica irrequieto. Porque Deus ama sem seguir a lógica da causa e do efeito. Nós entendemos amor como um Deus que funciona. Desses dias eu ouvi uma pessoa dizer essa frase. Eu não quero um Deus que não funcione. É o Deus que os teólogos chamavam do Deus ex machina. Você aperta um botão e ele responde. E o botão que a gente aperta, a gente aprendeu que chama-se oração. E eu já vi frases muito assim, pragmáticas, utilitárias. Oração resolve todas as coisas. Oração funciona. Dá certo. Porque a nossa compreensão de amor é essa. Se ele ama, ele tem que fazer. Se ele ama, ele tem que operar. Mas Deus não funciona nessa categoria. Aliás, Deus não é uma máquina que funciona. Deus é uma pessoa. E que o amor de Deus não é de causa e efeito. Que o amor de Deus não segue essa lógica de causa e efeito. Deus não é uma energia cósmica, impessoal, que funciona. Energia é uma coisa que funciona.
Mas a energia funciona impessoalmente. A mesma energia que está iluminando a sala hoje está iluminando o quarto do bandido. A mesma luz movida por energia pode ser uma luz que vai movimentar e vai iluminar a mesma energia num ambiente perverso e mau. A energia que pode salvar uma vida no hospital pode me matar se eu tomar um choque. Deus não é uma energia impessoal. Se você chegar perto dele com boas intenções, dá certo. E se você chegar perto dele com más intenções, você é queimado vivo. E que na igreja eu vou ensinar para você o macete, vou ensinar você o truque de como chegar perto de Deus e não ser queimado vivo. Que essa é a ideia que as pessoas têm de Deus. É uma relação com Deus técnica. É uma relação com Deus impessoal. Eu quero um Deus que funcione. Mas Deus não ama movido por alguma força externa a Ele mesmo. Deus não se move por nenhuma energia fora dele mesmo. Não há nada que esteja induzindo ou influenciando ou motivando Deus a amar, senão Ele próprio. Não há ninguém que seja conselheiro de Deus, porque ninguém é mais alto do que o Altíssimo, ninguém é mais sábio do que o Sapientíssimo, ninguém é mais forte do que o Todo-Poderoso. Então o amor de Deus é um amor que não obedece à lógica da causa e efeito. Deus não se deixa deter por nada e não é potencializado por ninguém e nem por qualquer ato. Se Deus é eterno, se Ele é misericordioso, se Ele é bom, se Ele é sempre simpático, isso é uma qualidade dele, da sua natureza, constitutiva do seu ser. Isso é algo que Deus é, não é algo que nós ensinamos a Ele a ser. Então Deus ama a nós numa outra lógica, que não é a lógica do botão que a gente aperta. Deus não ama a gente como sendo uma grande força cósmica, que a gente se pluga nela e tem dessa força cósmica o que a gente precisa para viver. Não! Deus nos ama como uma pessoa, porque o Deus da Bíblia é uma pessoa. Ele é espírito, mas ele possui pessoalidade. Deus é uma pessoa que quer bem. Por isso que em Deuteronômio capítulo 4, versículo número 31, está escrito: pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Ele não os abandonará e nem os destruirá, e nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos antepassados. Vejam que eu estou tentando caminhar numa compreensão mais nobre do amor de Deus. E como foi que nós caminhamos nessa construção do amor de Deus dentro da Bíblia? Primeiro, mostrando que afetos e ternuras são inerentes ao caráter de Deus. Segundo, mostrando que Deus age sem a lógica da causa e do efeito. Terceiro, por isso Deus não ama controlando todas as circunstâncias, mas permanecendo leal à sua aliança. Vejam, Deus não ama controlando todas as circunstâncias, porque se Ele controlasse todas as circunstâncias, nós seríamos roubados da nossa pessoalidade. Nós seríamos marionetes. Existe na nossa relação com Deus uma dimensão de liberdade, e que dentro dessa dimensão de liberdade, Deus mostra o seu amor para conosco, não nos ditando, não nos marionetando, não colocando cabresto na nossa boca e nos levando como quem leva uma mula,
pelo cabresto e pela rédea curta. Não é assim que Deus lida com a gente. Deus não nos leva na rédea curta. Deus não colocou cabresto na nossa boca para nos dirigir como bichos ferozes de pescoço duro, que para ir para um lado e para o outro tem que puxar com força e o cabresto vai rasgando a boca e o animal vai para onde precisa ser domado no reio. Nós não somos cavalos chucros e Deus não quer essa relação conosco, em que para a gente ser domesticado precisa ser quebrado no chicote. Como é que Deus nos ama? Não é manipulando, não é dizendo e ditando e colocando e pondo e tirando e colocando e pondo e tirando a nossa vida. Deus nos ama sendo leal e fiel a nós em qualquer circunstância pela qual a gente entra. Seja essa circunstância causada pelas nossas próprias falhas, pelas falhas de outrem, ou pelo mundo que é caído e que está debaixo de pecado. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Deus nos ama não quando tudo está certo. Deus nos ama inclusive quando tudo está errado. E tudo está errado muitas vezes porque fui eu que fiz ficar errado. E se não fui eu que fiz ficar errado, eu estou sofrendo porque alguém fez ficar errado. Eu não escolhi a casa onde eu ia nascer. Eu não escolhi os pais, os meus pais. E aí eu estava dizendo isso para a pastora Célia Bonini essa semana, ela olhou para mim e disse assim, e os pais não escolheram os filhos. Você não escolheu que seu filho ia ser do jeito que ele é. Cada um começa a ter uma sentença própria, um caminho para seguir. Que essa é a história de Israel. Que Deus dizendo o seguinte, você seguiu por caminhos que você não devia ter seguido. Você fez coisas que você não devia ter feito. Você optou por caminhos que você não devia ter optado. Mas, mesmo que você opte, mesmo que você escolha, e essas escolhas deem errado, o meu amor por você, o meu compromisso com você permanece. Por isso que em Oséias, capítulo 14, versículo 5, nós lemos: eu curarei a sua infidelidade. Amarei você de coração sincero, diz o Senhor. Então, quando a Bíblia quer nos mostrar o amor de Deus, de novo, quais são as metáforas? Vocês sabem o que significa a palavra metáfora? Metáfora é quando a gente usa uma figura concreta para expressar o que uma palavra quer dizer. Por exemplo, quando Deus quer mostrar que o amor dele por nós é um amor seguro, é um amor zeloso, forte, não abalado pelas circunstâncias, ele usa a metáfora da águia. E diz assim, olha que lindo, Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 e 11. O Senhor o protegeu e dele cuidou, guardando-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Olha que linguagem linda. Como a águia que paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-lo, levando-os em cima da asa. Assim é Deus que nos ama. Então, o amor de Deus precisa ser percebido por nós, não a partir das circunstâncias, mas do compromisso que ele firma conosco de que, apesar de qualquer circunstância, é assim que ele vai nos querer bem. Então, na Bíblia, nós temos outras metáforas. Quando, por exemplo, essa coisa de você se sentir seguro. Qual é a metáfora que a Bíblia dá para a gente se sentir seguro? Que o Senhor é uma torre forte. Deus é uma torre forte. Isso é uma metáfora, porque Deus não é uma torre. Deus é uma pessoa, mas é uma metáfora. Que quer transmitir o quê? Quer transmitir um valor para nós. E qual é o valor?
é que quando a tempestade açoita, quando as doenças nos assolam, quando as tristezas querem nos abafar e nos matar, a Bíblia Sagrada diz, Provérbios 18:10, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e lá encontram segurança. Então, quando a Bíblia quer nos dar algumas ideias do amor de Deus, usa metáforas. Uma delas é a do pastor e da ovelha. A metáfora do pastor que conduz com amor o seu rebanho e que conhece cada ovelha em particular. Aí a Bíblia diz em Jeremias 23, versículos 3 e 4, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, de todas as terras por onde expulsei, e os trarei de volta à pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores, que cuidarão deles, e eles não terão mais medo ou pavor, e nenhum deles faltará. A Bíblia usa a metáfora do médico. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que nós somos afligidos por doenças. E aí Deus diz assim, pois eu sou no meio desse mundo de doença um médico que cura as feridas, que unta com bálsamo as dores do coração. Jeremias 8:22. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Olha que linguagem da boca do próprio Deus. Estou arrasado, diz o Senhor, com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, que o pavor se apodera de mim, diz o profeta. Não há bálsamo em Gileade, não há médico, porque será então que é um sinal de cura para a ferida do meu povo. E aí a Bíblia tem muitas metáforas. Tem a metáfora do oleiro que está trabalhando no barro, fazendo um vaso, e que com cuidado ele está trabalhando para formar o vaso segundo a sua vontade. E que quando esse vaso quebra, ele não desiste. Quando esse vaso quebra, ele toma massa e faz vaso novo. Porque a Bíblia diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas ele não desistiu. Que dentro dessa liberdade que nós temos, muitas vezes nós nos rebelamos, damos as costas. Mas ele, obstinada, teimosamente, continua a nos querer bem. Nós somos o barro, tu és o oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos, disse Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas existem 3 metáforas na Bíblia que são fundamentais para a compreensão de Deus. 3 metáforas. 3 imagens do amor de Deus que nós precisamos aprender. Quais são elas? Primeiro, a metáfora do pai. Da mesma maneira que os pais terrenos se preocupam com seus filhos, Deus se preocupa e cuida dos seus filhos. O Deus da Bíblia não é o Deus dos gregos, indiferente, frio, distante, apático, que precisa que os seus filhos façam algum tipo de sacrifício para aplacar a sua ira e que façam algum tipo de coisas boas que atraiam o favor dele. Não! Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é Pai. Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Quando Israel era menino, diz o Senhor, eu o amei, e do Egito o chamei como filho. Deus não nos chamou como peões de obra. Deus não nos chamou como abelhas da colmeia. Você não foi chamado por Deus como servo. Você foi chamado como filho. Deuteronômio capítulo 8, versículos 4 e 5. Depois o sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Então as Escrituras do Antigo Testamento não se cansam de proclamar: Deus é Pai. Isaías 63:16, entretanto tu és o nosso Pai. E cada vez que o Antigo Testamento se refere com o título de Pai, indica que Deus ama os seus com afeto, com ternura, tal qual a paternidade mais absoluta e perfeita que o olho, o ouvido, o coração e a mente do homem pode conceber. Existe a metáfora do pai, mas existe a metáfora da mãe. Deus é mãe. Não é só pai, é mãe. Olha que texto lindo, Isaías 66, versículos 11. Todos vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes. E beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei, diz o Senhor. E algumas vezes Deus age como uma mãe quando Ele espera, como que a mulher grávida na gestação, o nascimento do filho. Em Jeremias capítulo 30 até o capítulo 31, a imagem que Deus dá ali é de um parto que está para acontecer. E aí no capítulo 31, versículos 15 e 16, a Bíblia diz assim, olha que lindo: assim diz o Senhor, ouve-se o pranto e amargo choro. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha o choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, e tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Como uma criança desmamada, diz o Salmo 131, versículo 3. O 2 e o 3. Como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim sou eu em busca do meu Deus. São três as imagens que a Bíblia nos dá do amor de Deus. Ele é pai, ele é como uma mãe, e ele é como um noivo, um marido. É a metáfora do nosso relacionamento com Deus. Parecido, semelhante à relação conjugal. E aí o livro importante da Bíblia é o livro do profeta Oséias. Porque Oséias casou-se com uma mulher que era vulgar, ordinária. Casou-se com uma mulher que era prostituída. E Deus então chama o profeta e diz: profeta, não larga dessa mulher. Continue com ela. Porque você vai ser a encarnação terrena do que eu passo e de como eu lido com o meu povo. O que você passar vai ser como o que eu passo. E o jeito que eu lido é o jeito que você deve lidar. E aí em Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20 está escrito:
Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e com retidão, com amor e com compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você me reconhecerá. Porque quando o povo de Israel adulterou, Deus diz assim: cada vez que vocês adoram ídolos, é igual a uma mulher que está se prostituindo. É igual a uma mulher casada, mãe de filhos, que arranjou um amante, e que o amante que ela arranjou é um amante vulgar, baixo, sujo. E você, marido, fica olhando para sua esposa e dizendo assim: mas eu não entendo, ela saiu de casa. Quando eu dava amor para ela, ela foi se unir a esse cafajeste. Ela foi se unir a um homem da pior espécie. Deus diz: é assim que Israel faz comigo. Porque quando o povo traiu a Deus, estava traindo o amor de Deus. E aí Deus promete a Israel e diz assim: eu me comprometo que não vou tratar Israel como trata um marido ofendido. Não vou. Porque o marido ofendido dá a carta de divórcio. O marido ofendido despede a mulher. O marido ofendido diz não. Deus diz assim: mas eu não vou fazer assim. Porque o meu amor vai ser teimoso, mesmo com uma mulher que haja com extrema infidelidade para comigo. E aí Oséias capítulo 11, versículos 8 e 9 diz assim: olha que linda a linguagem de Deus. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, ó Israel? O meu coração continua enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, e não tornarei a destruir Efraim, pois eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, e não me virarei contra vocês com ira. E essa mesma metáfora repetida no profeta Jeremias, Deus se compara com a realidade de que a sua amada é adúltera e infiel. E Jeremias 3:3 diz assim: mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Aí no versículo 20 diz assim: mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel para comigo, ó comunidade de Israel. E no capítulo 4, versículo 1 diz: mas se você voltar, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Esse é o amor de Deus na Bíblia. É um amor que continua sólido e verdadeiro, mesmo quando nós nos mostramos infiéis e nos mostramos inconstantes para com Ele. Então, quando a gente compreende o amor de Deus, nós entendemos o quê? Que Deus escolheu nos amar sem, quarto lugar, se impor ou subornar. Deus nem se impõe e nem suborna. Porque qualquer relacionamento que nasceu por imposição ou por suborno, ele não vale nada. Qualquer relacionamento que nasceu por imposição ou por suborno não vale nada. Essa foi a acusação do diabo contra Deus no livro de Jó. Vocês conhecem o livro de Jó até melhor do que eu. A Bíblia Sagrada diz que os filhos de Deus compareceram diante do trono do Senhor. E entre eles estava o próprio diabo. Estava lá Satanás. E quando Satanás compareceu entre os filhos de Deus na presença do Senhor, Deus fez uma pergunta ao diabo e disse: viste meu servo Jó, que na terra não existe homem semelhante a ele. E Deus deu algumas qualidades para Jó. Deus disse: ele é justo, ele é um homem
misericordioso, temente a Deus e foge do mal. E aí Satanás, com toda a sua malignidade, com toda a sua astúcia, com toda a sua estratégia de argumentação podre, Satanás lançou uma acusação, não contra Jó. Não contra Jó. Ele lançou uma acusação contra Deus. E qual foi a acusação que Satanás levantou contra Deus? Porventura Jó te serve de graça. O amor de Jó por ti não é gratuito. Tu cercaste a ele e a casa dele. Colocaste uma sebe ao redor da sua casa. Protegeste os filhos dele e a casa dele. Fizeste Jó um homem próspero. Ele é um homem que possui camelos e possui celeiros. Ele é um homem rico, ele não tem problemas, ele não tem dificuldades. Em outras palavras, o que o diabo estava dizendo para Deus? Tu subornas o amor dos teus filhos. Tu compras o amor dos teus filhos. Os teus filhos te servem, porque afinal de contas, tu dás tudo para eles. O amor dos teus filhos por ti não é gratuito. Tu te sustentas nessa posição de Deus, porque tu tens tudo. Tu dá tudo para todo mundo. E as pessoas te servem porque tu compras o amor deles. E qual é o grande drama das Escrituras? De Gênesis a Apocalipse. Quais foram as razões pelas quais Deus os criou? E com que autoridade Deus é Deus? Deus é amado pelas suas criaturas. Deus é amado por aquilo que Ele dá ou por quem Ele é. Se nós o amarmos por aquilo que Ele dá, é porque Ele comprou o nosso amor. E se Ele comprou o nosso amor, esse amor não vale nada. Porque amor que se compra não é amor. E quem compra amor não merece ser amado. Oséias capítulo 6, versículo 6. Que posso fazer por você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus quer? Por que os profetas falaram com tanta veemência? Por que a pregação foi tão, muitas vezes, ríspida na Bíblia? Porque Deus podia ter colocado freio na nossa boca. Mas se Ele colocasse freio na nossa boca, o nosso amor para Deus não teria muito valor, porque quem está com freio na boca faz o que o amo manda, faz o que o Senhor ordena. Por que é que a pregação do Evangelho tantas vezes causou tanta perplexidade nas pessoas? Porque a mensagem de Jesus não era siga a Deus por aquilo que Ele dá. A mensagem de Jesus não era uma pílula dourada. E nem Ele pintou o mundo de cor de rosa. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Em nenhum momento nas Escrituras Jesus disse, vinde após mim e eu resolvo todos os problemas da vida de vocês. Nas Escrituras Ele diz, vinde após mim e eu dou descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Você ama Deus pelo que Ele dá ou por quem Ele é? A força de Deus nas Escrituras, o poder de Deus nas Escrituras, se manifesta em duas vertentes, duas linhas. Você vê o poder de Deus nas Escrituras em dois lados claros e definidos.
É claro que Deus, na Bíblia, se mostra com duas grandes revelações: o seu poder e o seu amor. Deus se manifestou na Bíblia operando e mostrando a grandiosidade do seu poder e amando na fragilidade do amor. E aí o que é interessante? Todas as vezes que Deus mostrou o seu poder e a grandiosidade da sua glória, isso não conseguiu produzir nada no coração dos filhos dele. Nada. Eles viram o mar vermelho abrir em dois. Você imagine que cena espetacular. Eu era menino quando assisti os 10 Mandamentos. E eles fizeram que naquela época nem tinha recursos técnicos no cinema. E fizeram aquela cena do mar vermelho se abrindo em dois. E eu, moleque, no cinema, fiquei como quem tivesse levado um choque. Imagine quem estava lá. Que Moisés bateu com o cajado na água e o mar se abriu num volume de águas e o povo passou a pé enxuto. Dias depois, esse mesmo povo que viu Deus fazer isso, o que é que eles fazem? Um bezerro de ouro. E se prostram diante do bezerro de ouro. Dias depois, eles viram coisas maravilhosas de Deus operando. E a grandeza da manifestação do espetacular não gerava relacionamentos. E aí Deus vem mostrando uma outra dimensão do seu poder. E qual é a outra dimensão do seu poder? É o poder não de fazer grandes coisas, mas é o poder de manter-se fiel ao grande amor que Ele tem por nós. E essa fidelidade de amar até o fim, isso gera no coração das pessoas. Isso gera. Porque aí nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz. A gente adora Ele por quem Ele é. Deus, Tu és digno. Aí a gente começa a entender na Bíblia. Por que tantos homens na Bíblia que não tiveram nada? Que viveram errantes pela terra. Mulheres que receberam seus maridos cerrados ao meio. Que morreram sem verem acontecer nada daquilo que eles esperavam. Como que essas pessoas amaram tanto a Deus, a ponto da Bíblia Sagrada chamá-los de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno? Queridos, o amor de Deus é a força mais espetacular do universo. O Deus da Bíblia, quando quis mostrar para a gente o tamanho do seu amor, para nós entendermos o amor de Deus, nós temos que olhar para a cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário não é o amor de Jesus só. A Bíblia diz que Deus estava com Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Na cruz a gente vê o tamanho do amor de Deus. Nós vamos nos lembrar do Senhor, mas não do poder. Nós vamos lembrar da força do seu amor. Que amor!